Passando entrou. Cheguei. Ah, seja bem-vinda. Vocês estão me ouvindo? Eu tô ouvindo. Alguém. Todo mundo tá ouvindo, gente? Dá um ok pra Sandra, por favor. Olá, tudo bem com vocês? Primeiramente, me perdoe o atraso. Nós estamos trabalhando muito, infelizmente, nesse período, né? E me perdoe mesmo. Eu tentei, mas não foi possível chegar antes. Tudo bem com todos? Graças a Deus. Comigo tá ótimo. Que bom, bom te ver, Ana. O Bom, prazer hoje é todo meu. Quero agradecer mais uma vez por você ter aceito o convite e já passo a palavra para você. Você já se apresenta e já pode começar. tá certo, muito obrigada. Então, muito prazer. Se vocês puderem, quem puder, abre a câmera para eu poder conhecer vocês, aqueles que não se sentirem envergonhados. Vai ser muito bom poder vê-los. É tão gostoso. O Zoom é uma. Opa, obrigada, Eva, via Eva. Muito obrigada por abrir a Olá, câmera, tudo tudo bem? bem? É gostoso porque tá no, como Mazi Rodrigues. Mas Obrigada, isso. obrigada por abrir, que bom. Porque também eu gostaria que a gente pudesse conversar. Falei com a Ana que ia ser muito bom se a gente pudesse conversar. Eu acho que é tão bom, né? A gente poder falar um pouquinho do que está acontecendo com a gente e poder realmente, à luz da palavra de Deus, que eu acredito que todos aqui, talvez sejam, professem uma fé, eu acho que sim, né, Ana? Por enquanto, todos presbiterianos. Todos aqui têm são cristãos. Então, se Sim. vocês quiserem abrir a câmera, fica à vontade, tá? Bom, vamos começar. Se a Ana me permitir, eu vou fazer uma oração para a gente poder conversar um pouquinho, tá? E depois eu vou deixar vocês. Eu tenho algumas perguntas aqui que foi me passado. Espero conseguir respondê-la, acima de tudo, à luz da palavra de Deus. E depois, se vocês tiverem mais alguma, a gente pode tentar conversar sobre isso, tá bom, Ana? Ok. Então, assim, se você quiser se apresentar antes de fazer a Ah, sim, oração para começar, né? tudo bem. Porque tem o pessoal assistindo no Facebook também, né? Que estamos Tá, transmitindo. E aí essas pessoas podem não, né, não te conhecem e aí você se apresenta. tá certo. Bom, meu nome é Sandra, é, Sandra Piacente, pode para ser mais fácil assim. Eu sou esposa do reverendo José Carlos Piacente Júnior, tenho dois filhos, um filho de 15 e um filho de 21 anos. Sou psicóloga, hoje atualmente eu trabalho no Mackenzie, sou orientadora educacional do quarto e quinto ano. Então, é um pouquinho de mim. Acho que acima de tudo, né, acho que o que é mais importante é que somos servos do Senhor, que eu acho que é o maior presente. Então, e estou muito grata por estar aqui e de todo o meu coração eu espero que Deus me use para a glória dele. Amém. Amém. Então vamos Vamos orar. orar. Senhor, nosso Deus, obrigada por esse dia, obrigada por tudo que o Senhor tem nos dado e receba todo louvor, toda adoração nesse momento, em todo momento, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Peço que o Senhor abençoe a todos que estão assistindo, todos que estão ouvindo, aqueles que estão passando por um momento difícil, de tristeza, de angústia, de medo, de ansiedade, tantas coisas que nos assolam. Mas agradecemos porque o Senhor está conosco. Muito obrigada por isso. Cuide de todos nós e nos abençoe. E que o Teu Espírito Santo, acima de tudo,
nos oriente e fale através de nós para a glória do teu nome, em Amém. Cristo Jesus. Amém. Amém. Então, como nós estamos em setembro, setembro é um mês de prevenção ao suicídio, né? Nós escolhemos esse tema e eu penso, né, que ninguém melhor que você para falar com a gente sobre isso, né? Por ser psicóloga, por ser cristã, né, e por ter uma carga de experiência na área, para falar para a gente sobre tristeza e depressão. Como que a gente identifica ou pode ajudar alguém que está passando pelo problema, quando eu estou deprimido e quando eu estou depressivo. Tá. Bom, eu acho que a gente pode começar dizendo que a tristeza, ela faz parte da gente, desse momento, do momento que a gente vive, e a gente não pode se culpar por sentir tristeza. E eu acredito que isso é um engano que muitas vezes, principalmente o cristão, acaba tendo. Que é aquele, por ser cristão, eu sou um super-homem ou eu sou uma super-mulher, e porque eu sou cristã, eu não sofro e eu não posso sofrer. Não, nós somos, nós somos humanos, nós sentimos tristeza, nós sentimos é, sofrimento, angústias, e, e não há tempo. Eu acho que uma coisa também importante, que às vezes a gente fala assim, mas quanto tempo eu posso ficar? Eu estou passando por um luto, eu estou passando por uma situação de muita angústia, de muita tristeza, de muito sofrimento. Eu posso passar por isso por muito tempo? O tempo que você precisar. Eu não acredito que vai haver um momento que isso vai passar, quando você conseguir elaborar a perda. O que é elaborar a perda? É saber que, compreender que houve um tempo que eu tinha algo e que agora eu não tenho mais e que eu aceito isso. Isso é elaborar o luto, é aceitar uma perda, é entender que o Senhor está comigo e vai me ajudar nesse período. Mas vai falar assim, mas eu posso então sofrer? Posso. Eu posso chorar? Posso. Eu posso ver a chuva e sentir vontade de chorar? Posso. Eu posso lembrar e chorar? Posso. Eu posso e devo. Não tem nem, não é errado, não é pecado. Eu gosto muito da parte, assim, quando até Cristo mesmo passou por sofrimento e ele chorou. A gente lembra quando ele foi até o velório de Marta, e quando ele foi até a casa de Marta e Maria, quando Lázaro havia morrido, quando ele vê o sofrimento, ele vê a dor, ele chora. Quando ele vê a situação das pessoas, como eles estavam vivendo, seu distanciamento com Deus, ele chora. O próprio Deus, quando estava aqui, humanamente, ele sentiu o sofrimento e ele chorou. Então, assim, a gente precisa, a gente pode, a gente deve sentir a dor. Não tem nenhum problema quanto a isso. Isso não é pecado, isso não é errado. Então, acho que é algo que a gente precisa compreender, que muitas vezes isso é algo que como fala, às vezes a gente fala assim sobre depressão, né? Qual que é o estado da... Vocês estão me ouvindo? Tudo bem, né? Então, assim, o estado da... O que que acontece? Uma pessoa expansiva, ela tem vontade de conversar, de, é, de se alegrar com as pessoas, de estar com as pessoas. Muitas vezes, quando uma pessoa está numa situação contrária, como uma dor no estômago, ela está contraída.
Não digo que uma pessoa depressiva, ela deva ficar afastada de todo mundo. Não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que vai ter momentos, por exemplo, uma pessoa que está em luto, ela não vai ter vontade de estar sorrindo, de estar em festa, e não tem nada de errado nisso. Ela não é menos crente porque ela não consegue ou não quer estar no social. Não, de maneira alguma. Muitas vezes, aí vem aquela palavra, né, que a casa, às vezes no luto, ela é melhor do que a casa em festa, porque quando nós estamos em luto, nós avaliamos muitas coisas também. Quando a gente os valores, aquilo que a gente, porque às vezes a gente tem aquela impressão que esse momento, essa vida, ela é perfeita, ela não é. E às vezes quando a gente passa por uma situação em que o Senhor nos faz avaliar os valores, a gente entende que essa vida é muito passageira e essa alegria que ela é muito momentânea. Por isso que a nossa ajuda com uma pessoa que está passando depressão não é acusá-la ou dizer para ela assim: ah, você não tem fé, irmã, você está errada, não. Nós precisamos, eu até pensei assim junto com uma pessoa muito querida que trabalha no aconselhamento sobre algumas nesse momento de depressão, de angústia, a gente tem que entender que a gente vai reconhecer que nós estamos num período de fragilidade. Nós vamos ficar frágil. Então, qualquer música que a gente ouvir, a gente vai chorar. Qualquer pessoa que às vezes nos der um abraço, nós vamos chorar. Talvez alguma coisa que nos faça lembrar de alguém ou nós estamos no momento, então, é importante entender, eu estou frágil. E eu posso estar frágil nesse momento. Segundo ponto, eu preciso entender que se uma depressão ela é relacionada, às vezes, é uma depressão, uma tristeza profunda, ela vai estar, na maioria das vezes, ela vai estar sempre relacionada a uma perda, não só de um ente querido. Vocês já perceberam, às vezes, uma pessoa vive 20 anos numa empresa. De repente, ela é mandada embora, ela foi desligada. Para ela, a vida dela era aquilo. O que ela entendia, os amigos dela eram lá, o que ela fazia estava relacionado ali. Elaborar uma perda dessa pode acontecer. Eu tinha um amigo que viveu na hora da aposentadoria por uma tristeza profunda. Por quê? Porque a vida inteira a vida dele era aquilo. E, de repente, como viver uma outra maneira? Então, a gente tem que entender que a gente precisa elaborar o luto, eu preciso entender que mais ou menos, a gente pode pensar, se a gente for lembrar em Jó, pensarmos no sofrimento de Jó, no final, o que ele fala? Ele entende que Deus tinha dado algo para ele, Deus tinha tomado, mas que ele tinha que glorificar Deus, independente se fosse na fartura ou na escassez. Se fosse com muito ou com pouco. É o que ele fala para a mulher, quando a mulher fala, larga tudo e amaldiçoa o seu Deus. Mas aí ele fala, você fala como louca. Porque se Deus me deu a bênção, eu não posso receber bem a escassez, eu não posso receber, se eu tive a fartura, eu tive o dinheiro, eu não posso agora passar por uma dificuldade. Então, assim, é um reconhecimento que Deus, ele está no controle. E que muitas vezes nós não vamos compreender. E às vezes a gente precisa, na maioria das vezes, pessoas para nos ajudar a entender as coisas. Então a gente deve contar com o outro.
A gente deve contar, aí é o seu papel, o meu papel. Nós precisamos ajudar e caminhar com aqueles que sofrem. Nós não podemos ser pedras de tropeço. Como vamos ser pedras de tropeços? É não ajudar essa pessoa. Ou é esmagar a cana, né? É judiar daquele que está sofrendo já. Não. Aí, o que a gente precisa ajudar essa pessoa? Primeiro, uma boa sugestão. Procura, incentive essa pessoa a procurar bons pregadores, a pregadores muito bons que falam sobre a dor, que falam sobre o sofrimento. Tem pregações, estudos excelentes que conduzem uma pessoa que está sofrendo à luz da palavra de Deus, a compreensão de coisas que podem estar acontecendo. Então, é muito importante nessa hora contar com a iluminação, a luz do Evangelho. Por quê? Porque nessa hora a fé vai ficar abalada. E a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, numa hora assim, é importante que aqueles que contem com bons pregadores que vão ensinar, escutar, né? Acho que outro ponto que eu coloquei aqui, né? Pedir ajuda, realmente. Um aconselhamento de alguém que possa ajudar. Não é muitas vezes também um conselheiro, ele vai te ajudar também a ver as coisas, não só o que você quer ouvir, mas às vezes te ajudar a olhar as coisas, a caminhar, a dar um passo a mais. Mas entender que você não está sozinho nesse passo, entende? Às vezes, assim, às vezes é que ela fala assim, mas não é a exortação? É o caminhar junto, mostrando o que o coração está dizendo, mais ou menos isso. Através da palavra de Deus. Então, é muito importante. Que seria deixar-se admoer e ajudar e saber que você não está sozinha nesse momento. Eu acho que é algo importante. Eu coloquei algumas coisas aqui para que a gente pudesse conversar. Eu acho que, vendo algumas perguntas, principalmente quando a gente pensa em luto, principalmente algo que, principalmente, né, as situações de pessoas mais novas, é muito difícil, porque a gente entende que esse processo não é o natural, não é o que a gente espera. A gente nunca vai imaginar as situações assim. Por isso, eu posso dizer para você, não tem nenhum problema você sofrer. Não tem nenhum problema você chorar, você se angustiar. E esse processo, ele é natural. Tá? E uma outra coisa que eu queria falar para vocês também é sobre a esperança. Porque muitas vezes a gente perde a esperança. Eu acho que eu coloquei alguns pontos aqui, que a esperança é uma interpretação da realidade conforme os meus princípios de fé. Então, vamos se deter a essa frase. Esperança é o resultado de uma interpretação da realidade conforme os meus princípios de fé. Por isso que é muito importante a gente contar com a ajuda de pessoas maduras na fé e com a palavra de Deus através de boas pregações. Para quê?
Porque se a minha esperança, ela não estiver embasada numa boa interpretação da minha realidade, vai ser muito difícil. Aí nós podemos lembrar aquilo que Paulo diz quanto à ressurreição de Cristo. Que se a minha vida estivesse limitada aqui, eu seria o mais triste, o mais infeliz dos homens. Que a minha esperança, ela não podia estar embasada nas coisas que estão aqui. Por mais difícil, ou por mais que nós amemos aquilo que o Senhor tem nos dado. A nossa esperança, ela tem que estar embasada. Por isso que essa frase é muito importante. A esperança, ela é o resultado de uma interpretação da realidade conforme os meus princípios de fé. Ou seja, eu leio as minhas realidades e ela entra no meu coração. E é aí que vai. Então, eu preciso por isso que a cosmovisão, a sua visão de mundo, ela precisa estar muito... Mas é lógico. Se você está passando por um momento, lembra-se do processo. Você está passando por um momento de fragilidade. Isso tudo, você não pode falar assim, eu sou cristão, isso aí tem que passar, calma. Você vai passar, mas vai demorar. Pode ser que demore muito. Eu vou contar uma experiência de uma pessoa, porque ele me permitiu contar. Uma família tinha eles tinham 3 filhos, o casal tinha 3 filhos, e um dos filhos faleceu. Depois que essa criança faleceu, uma outra criança, um outro bebezinho apareceu na vida dessa família. Ela acolheu, ficou com ele veio desnutrido, ele precisava de todos os cuidados. Essa criança foi amada, foi querida, conheceu o Evangelho, e aos 12 anos essa criança faleceu, esse adotivo. Então, foi uma dor muito grande. E a família demorou 12 anos para elaborar o luto. Demorou um tempo muito grande para elaborar o luto. Um dos irmãos, o que ele fez? Ele foi para o seminário, estudou, e um dia, depois de muito acompanhamento, a mãe falou para esse filho, falou assim, filho, eu sei porque Deus fez, por tudo isso que aconteceu com Deus tinha para minha vida 2 filhos. Eu não conseguia elaborar a perca de um filho, mas Deus me deu 12 anos com o meu outro filho para que eu pudesse, para que ele conhecesse o Evangelho, para que ele viesse e fosse amado, e eu caminhasse com ele por 12 anos como um presente do Senhor, porque eu não daria conta de ficar sem o outro irmão seu, mas Deus bondosamente, mas Deus com amor e graça, Ele me presenteou nesses dias. Então, muitas vezes nós não vamos entender os planos, os propósitos, mas o Senhor é fiel e Ele sempre vai cuidar de nós. E acho que algo importante de se lembrar é que o Senhor nos ama. Porque às vezes, numa situação assim, é muito difícil compreender o amor de Deus. Mas o Senhor nos ama. A Bíblia diz, Paulo fala que a oração dele é que as pessoas, que os cristãos pudessem compreender a altura, a profundidade, a extensão, a largura desse amor.
é um amor que não poupou o seu próprio filho por amor de nós. Então, o Senhor ama, mesmo quando as lutas e as situações adversas possam aparecer. Ele nunca vai deixar de amar. Mesmo que você não compreenda o que você está passando. Mas conte com a graça dele. Conte com as pessoas que estão ao seu redor. Não. Pode falar. Eu acho que o momento mais difícil é o luto do filho, né? Quando a mãe perde um filho. Eu acho que é o momento mais difícil, acho que é a pior dor. Imagino que seja a pior dor. Mas eu achei muito interessante você mencionar o luto pelo emprego, pelo trabalho. Porque nesse período que nós estamos vivendo, com a pandemia, muitas pessoas perderam emprego. Muitas pessoas perderam emprego que estavam já há anos, né? E aí se viram tendo que fazer outras coisas e correr atrás. E muitos desses entraram mesmo em depressão, nessa tristeza, nesse luto do trabalho. Né? Eu achei muito interessante isso que você colocou, essa sua colocação, a questão da esperança. Né? Nós cristãos, eu vejo que nós temos essa vantagem, seria uma vantagem, vamos colocar assim, porque nós sabemos em quem nós temos crido e podemos esperar. A nossa esperança, ela é maior, vamos colocar assim. Mas neste momento em que a pessoa está passando por essa tristeza muito grande, né? Porque fica aquela depressão pelo trabalho, você só pensa no passado, a pessoa não consegue mais, parece que ela trava ali e não consegue pensar adiante, né? Porque a esperança é isso, você olhar e você conseguir ver à frente, ver além, né? Encontrar forças para poder seguir em frente. A esperança é essa força que a gente encontra para seguir em frente. E muitas vezes, neste momento, no momento em que você perde um parente, um ente querido, no momento que você perde o emprego, acho que é esse momento que a gente precisa, né, de alguém. E aí é que vem a minha pergunta: o que falar para essa pessoa que está passando por esse problema? Porque às vezes a pessoa chega para a gente para conversar e ela começa a te contar e chorar, né, o momento que ela está passando. Isso quando ela consegue falar, que é uma grande bênção, né? Quando a pessoa consegue, acho que, pôr para fora o que ela está sentindo, o que ela está passando. É um grito por ajuda, eu vejo como um grito por ajuda. E o que eu falo para essa pessoa? Ana, eu acho que muitas vezes nós não vamos falar nada. É mais ou menos aquilo que a palavra de Deus diz: chorar com que os choram. Às vezes a pessoa só precisa que alguém escute, ou que alguém fique, ou que ela saiba que ela possa se derramar ali na vida para alguém. Mas eu acho que quando você for falar, você precisa falar, fazer a pessoa ver aquilo que ela precisa ver da maneira mais clara possível. Eu acho que isso é muito importante. Mas vai ter um momento para isso também. Muitas vezes nós vamos ter que caminhar com a pessoa. Lembra dos que eu comentei aqui sobre as fases? Lembrar que vai ser um período de fragilidade. A pessoa que está passando por esse momento, ela vai estar fragilizada. Então, a dor vai ser muito grande. Então, vai ser realmente algo, vai ser uma pessoa sensível a toda a situação. Então, momento de fragilidade. Então, você tem que reconhecer a pessoa que está falando, que está sofrendo, ela tem que entender que é um momento de fragilidade para ela, mas aquele que está escutando tem que ter essa percepção, que a pessoa que eu estou ouvindo, ela está fragilizada.
Então eu não posso, é diferente. Eu não vou ficar, então essa pessoa está sofrendo, eu vou contar coisas alegres para ela, vou contar piada. Não, você tem que entender que que a pessoa está passando por um momento de fragilidade e essa pessoa, ela está em sofrimento. Primeiro ponto. Segundo, ouça com atenção o que essa pessoa fala. Por quê? Porque a boca fala o que o coração está cheio. A boca vai falar os anseios do coração. E é no coração que tudo acontece, Ana. Então, é lá, a gente precisa estar atento. E aí é a importância de uma pessoa, você procurar uma pessoa que vai ter firmes, que vai ter palavras para te dizer que são verdadeiras e que são cheias de esperança. Aí a importância de você procurar um conselheiro bíblico, uma pessoa que tenha princípios, que tenham... Isso é muito importante. Uma pessoa que vai te orientar à luz da palavra, que vai poder te direcionar. Porque pode ser que é um sofrimento que, vamos dizer, eu não vou sair, eu não quero sair do luto, e eu já passou por muito tempo esse luto. Você precisa ajudar a pessoa a entender que ela vai precisar sair desse luto. Que ela vai precisar de contar com que você está ao lado dela para isso, mas você vai ter que ajudá-la. E isso você vai contar com a palavra de Deus, que ela é mais cortante do que faca de dois gumes, que é apta a discernir e propósitos do coração. Discernir. Isso é uma palavra importante. Você precisa de saber o que está acontecendo dentro do coração. E vai ser pela fala da pessoa. Por isso que você tem que estar com os ouvidos muito atentos. Lembra-se que a pessoa vai precisar de passar pelo luto. Então, umas pessoas vão passar mais rápido, outras não. E contando, mas o conselheiro é muito importante. A pessoa que está ouvindo. E o apoio, a pessoa sentir que ela, por exemplo, que nem uma pessoa que está numa depressão profunda. Para ela é o melhor se isolar? Não, não é o melhor para ela se isolar. O melhor para ela é ficar longe de todo mundo? Não, não é o melhor para ela. Por quê? Porque isso vai aumentar, mas não dá para levar essa pessoa para uma festa. Mas você pode ir até fazer uma visita, ou às vezes um telefonema, às vezes bem como você está, compartilhar algum versículo, um texto. Então, há várias coisas que você pode fazer como alguém que quer ajudar. E essa pessoa, talvez ela possa dizer para você, eu não quero ajuda, mas eu te garanto que não é bem assim. Às vezes ela não quer mesmo, mas ela vai devagarzinho vendo o amor, aquela paciência que você tem, ela vai cedendo. Mas é importante que a pessoa que está passando por isso, ela entenda que é importante ela ter alguém para poder ajudar nesse processo. Isso é muito importante. Porque vai ser muito difícil passar sozinha, Ana. É muito difícil você passar por um processo de luto, um processo de sofrimento profundo, sozinho, sem que alguém possa acompanhar você, possa te ajudar, possa te clarear, possa te ouvir, sabe? É muito difícil. Para nós cristãos, tem o que eu vou falar agora tem a ver com uma pergunta que chegou para a gente. Para nós cristãos, tem uma dificuldade muito grande de aceitar a depressão, né? Porque criou-se aquele, não sei se a palavra seria essa, mas
criou-se um estigma de que o crente não pode ter depressão. E se o crente está com depressão, é falta de Deus, é porque ele está longe de Deus, é porque ele está, né, não está firme na fé, porque ele não está orando, porque ele não busca, porque ele não acredita mais em Deus. E muitas vezes o cristão ele vai entrando nesse estágio, ele luta contra esse estágio, essa depressão, essa tristeza, ele não entende por que ele está triste, porque ele olha a sua volta, ele olha as circunstâncias, ele vê a quantidade de bênçãos que Deus dá para ele, mas por que aquela tristeza está dentro dele? Por que ele está vivendo com aquela angústia? Porque ele não consegue se alegrar com as bênçãos que Deus tem dado. E aí ele entra naquela luta interna, né, uma guerra interna, e muitas vezes aqueles que estão à sua volta dentro da igreja não entendem, porque dizem para ele: você não pode ter depressão, porque você é crente, o crente não pode ter depressão. E como que a gente ajuda? Porque nós, como os irmãos em Cristo, como você mesmo já citou aqui o versículo, né? Nós devemos chorar com quem chora e se alegrar com quem se alegra, né? Então, quando o irmão está passando por isso, como que a gente... Uma das coisas que você já falou, né? De ajudar, é de ter esse feeling, né? Para saber que a pessoa está frágil e vai passar, está precisando, né? De colo, de ouvido, apenas disso muitas vezes, né? Então, para nós cristãos, como que eu, como cristã, estou passando por este período de tristeza e lutando contra ela, tentando, né, lutar, e vamos dizer que é uma tentativa frustrada, muitas vezes. Como eu vou identificar quem vai poder me ajudar? Um psicólogo? Eu procurar um psicólogo é a primeira opção para mim? Ou eu posso, dentro da minha igreja, encontrar uma irmã em Cristo, ou o pastor, para procurar o pastor, para que ele me indique alguém? O que eu faço? Olha, eu acredito que nas nossas igrejas deveriam ter sempre pessoas para ajudarem outras. É uma pena quando a gente não encontra pessoas, mas eu acho que quando a gente passa por um momento em que a tristeza está muito grande, está muito forte, procure o seu líder espiritual. Peça uma orientação, explique para ele o que você está pensando. Ele conhece as pessoas que estão na comunidade, aqueles que podem ajudar, pode fazer uma orientação para você. Mas eu acho que é muito importante você não deixar de contar com a ajuda de pessoas. Isso é muito importante, porque é muito difícil passar por um momento como esse sozinho. E a tristeza, e você precisa, que eu já falei isso, não é pecado sentir depressão, ou sentir tristeza, ou sentir angústia, não é. Porque às vezes a gente tem a impressão de que o crente, ele é estoico, né? Ele está sempre feliz, ele tem que ser ele sempre tem que... Não, nem sempre nós vamos estar felizes. Mas a gente não precisa entender assim, não, eu vou morrer... tem aquela frase, já viram aquela música, eu nasci assim, eu vou morrer assim, não. Mas quando você passa por uma perda, você passa por um sofrimento, tudo bem. Uma outra coisa que é muito importante, que talvez a gente possa falar um pouquinho agora, Ana, se você me permitir, é que às vezes, o que acontece? Às vezes as pessoas, numa situação de muita tristeza, a solução é a morte, às vezes é tirar a vida. A gente entende que para aqueles
que são cristãos, a gente entende que não tem nada mais, incomparavelmente melhor. Se a gente for pensar em viver uma vida eterna, sem sofrimento, sem dor. Mas isso também não nos dá o direito de fazer isso. Eu acho que isso é importante. Tem uma pergunta que eu achei bem interessante. É a pessoa perguntando assim: por que quando a pessoa sente essa vontade de se isolar, de ficar, e ela não tem ânimo, não tem foco, nem coragem para nada, nem para fazer seus compromissos, né, do cotidiano, e ela quer ficar isolada de todos, é um sintoma de depressão ou é apenas um estágio deprimido, de uma tristeza passageira? Então, acho que essa é uma pergunta importante que a pessoa precisa. Aí eu volto na mesma situação. Lembra quando a gente está com uma dor de estômago? O que acontece? A dor, ela contrai, não contrai? É a mesma coisa a depressão. Uma tristeza, quando a gente sente uma tristeza, uma depressão, a gente contrai. A gente quer se isolar. Agora, a identificação, a gente pode avaliar como? O que aconteceu? O que me fez sentir isso? O que, quanto tempo eu já estou assim? Você entende? Algumas perguntas, elas são importantes que a gente faz para identificar se isso é um momento, porque situações nos deixam tristes. Por exemplo, uma pessoa que nem eu falei para vocês, vamos dizer que a vida inteira trabalhou, vida inteira eu digo assim, né? 20 anos numa empresa, e ele tinha um cargo, ele era respeitado, ele amava o que fazia, a família dele era ali, ele conhecia do porteiro até o dono da empresa, e de repente algo acontece, ou uma outra situação de alguém muito amado, querido, e de repente eu não consigo compreender, e a tristeza, ela é profunda. Você vai sofrer, e aí você vai ver o tempo de elaborar esse luto. Então, a diferença que eu vejo é como a intensidade e a maneira como você vai lidar com as coisas. Você vai conseguir... dá para ter uma diferença de uma tristeza, de um estado de tristeza, com algo constante, que não há oscilações. É constante. O estado de tristeza, ela é perpétua. Entende a diferença? Então, há momentos em que a gente passa por situações de tristezas, e há momentos em que elas se perduram e parece que elas não vai passar mais. Aí entendi. A gente precisa... por isso que aí a gente já vê que a gente precisa contar com o outro. Eu acho que o grande problema, muitas vezes, é que a gente demora demais. Era o que eu ia perguntar agora, né? Que a continuação da pergunta que chegou pra gente é justamente essa. O que eu faço nesses momentos? Né? Quando eu consigo identificar que eu não quero... Já procura ajuda. O problema é esse. Às vezes a gente passa por uma situação, você está passando por um momento difícil, aí vem o problema, muitas vezes, do cristão, que ele acha que ele é um super-homem ou uma super-mulher, e que ele não pode, e ninguém pode saber que eu estou passando por um problema, porque vão pensar que eu não sou, aí eles vão pensar que eu sou de carne e osso. Você é de carne e osso. Você sofre, você chora, você tem medo, você se angustia. Sim, você é humano. Então, você precisa de contar com ajuda
de outro. Lembra aquele versículo? É melhor estar em dois do que um. Porque se um cair, o outro pode te ajudar a levantar. É melhor porque a melhor paga é juntos ali. A união, ela é melhor. Nós somos melhores quando contamos com outras pessoas, até para nos ajudar a ver o que a gente não consegue ver, porque muitas vezes numa situação assim é muito difícil a gente conseguir enxergar as coisas. E nós precisamos. E quando a gente fala, eu gosto muito de um versículo que na versão atualizada fala que, né, confessai-vos os pecados uns aos outros para serem curados. Então, o falar é muito importante, porque quando você fala, você se ouve, você mesmo percebe as situações e você vai encontrando caminhos. E você conseguir ajudar alguém a sair de uma situação, olhar por outro ângulo, isso é tremendo. E você pode ajudar, eu posso ajudar. Então, é muito importante contar com esse caminho. Aí volta, mas nesse momento eu não confio. Aí eu volto também. Conte com boas pregações, bons estudos, boas pregações, bons pastores que falam sobre isso, para que você entenda o que é isso, o que você está passando, e você se identifique e encontre recursos para vencer também. Acho que isso é muito importante. Porque o coração da gente, ele é enganoso. Por isso que eu volto naquela visão. Ela é importante. Porque a maneira como a gente tem a visão do mundo, ela vai direcionar muitas coisas também. Não isenta a tristeza. Não isenta o momento que a gente está vivendo. Mas ele nos ajuda. Não significa que você não vai sentir tristeza. Acho que isso daí é essa mentira de que o cristão, uma pessoa que ela não sente, isso é uma grande mentira. E não tem como você passar por um momento de angústia, de perda, e você falar, não, eu não vou chorar, eu não vou sofrer, porque eu sou cristão. Não, de maneira alguma. De maneira alguma. Tanto é, se a gente voltar para Jó, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. De tão angustiado, de tanto sofrimento que ele estava. Ele queria não ter nascido. Não queria ter vivido nada do que ele viveu. Então, nós passamos sim. Não sei se tem mais alguma pergunta, Ana, se está sendo claro, se... Das que nós recebemos, né, foram as perguntas que eu te fiz mesmo, não recebemos mais nenhuma. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, que estiver no Facebook nos assistindo, quiser comentar e colocar nos comentários, no chat, alguma pergunta para fazer. Bom, resumindo do que eu entendi, a resposta então está no versículo: aconselhai-vos mutuamente, né? Que Deus deixou em sua palavra, que nós devemos nos aconselhar enquanto irmãos. Esteja pronto a ouvir o seu irmão quando ele tiver uma queixa para fazer, entendendo que ele está frágil, né? Você que vai ser o aconselhador. E a pessoa que está passando por tristeza, né? Como você mesmo disse, não se sinta, se deixe, né, mostrar a sua fragilidade. Acho não que, se cobre, acho que não se cobre isso, a cobrança, a culpa, né? Sentimos muita não culpa. se sinta culpado, porque não há culpa nisso. Você não é
E você não precisa se sentir mal por se sentir mal. Você não precisa, não. Nós precisamos de, muitas vezes, de sofrer mesmo, sentir a dor. E, e por isso que você precisa do outro para caminhar com você e para te ajudar a sair dessa situação. Eu acho que eu acho que a diferença de quando a gente pergunta de uma tristeza profunda, uma depressão, eu acho que ela vai, não é da noite para o dia que você fica depressivo. Eu acho que isso é uma coisa importante, Ana. Sim. Você não dorme feliz e acorda depressivo. Não. É um acúmulo, na verdade, né, de coisas que vão acontecendo na sua vida, durante a sua vida. E você vai deixando essas coisas passar, porque você tem que ser forte pelos seus filhos, você tem que ser forte pela sua esposa ou pelo seu esposo, né? Você não pode mostrar sua fragilidade porque você é cristão. E você coloca na sua mente isso, que você tem que ser forte o tempo todo, que você tem que ser aquela coluna, muralha. E de repente essa coluna, essa muralha desmonta, né? Porque vai acumulando, acumulando, uma hora explode, né? E aí você se sente culpado por estar triste, você se sente culpado por estar angustiado, por estar ansioso. Por que eu estou assim? Por que eu não, né? Onde está Deus? O que eu fiz? Deus, eu sou cristã, eu te sirvo a vida toda, tal. E você começa a se sentir culpado por estar triste. Porque como cristão você não aceita. Acho que para o cristão é muito difícil aceitar estar deprimido, estar depressivo, estar triste, né? Porque nós olhamos para a grandeza de Deus e nós não vemos motivo, razão para isso. E aí você começa a se frustrar e a se culpar por estar nessa situação, né? E também, como você disse, não conseguimos falar para o outro da nossa fraqueza, mostrar para o outro a nossa fraqueza, né? Como como esposa de pastor, eu posso falar aqui, tem também amigas minhas que também são esposas de pastor que passam por isso. Passamos por momentos de tristeza, porque querendo ou não, você não carrega só o seu fardo, você acaba absorvendo o fardo de outras pessoas que você ama, que você aprende a amar durante o período que você está naquela igreja. Você ama aquelas pessoas, você ora por elas e você carrega também um pouco do fardo dessa pessoa. E quando você está triste, quando você está passando por esse momento, você se cobra demais, porque você não pode, você tem que ser esteio para os outros. Como que você vai mostrar sua fragilidade? Né? Eu vejo muitas amigas minhas que passam por esse tipo de conflito, né? Por serem esposas de pastor e terem que ser forte e aconselhar os outros. Como que eu vou aconselhar alguém se eu estou precisando ser aconselhada, né? Então é muito importante mesmo isso que você falou, de se deixar, se deixar abrir o livro da sua vida e se deixar mostrar essa fraqueza, né? Estive conversando com amigas que também são esposas de pastor e falando, falei, olha, é importante a gente ter esse contato entre nós, né? Para falar, para se abrir, encontrar realmente essa amiga ou um pastor amigo seu que você confia, alguém que você confie, né? Ou que alguém te indica para você chegar e falar. Sempre tem, né, na nossa igreja, graças a Deus, sempre tem aquela amiga, aquela irmã ou aquele irmão que vai te ouvir. Eu vejo muitas vezes homens na nossa igreja nas igrejas que eles se mostram fortes o tempo todo, né? Eles têm que ser firmes porque já é coisa, né? O homem, ele é a coluna, ele é o centro, ele é o esteio da casa. E muitas vezes ele está dentro dele, passando por um sofrimento tão grande, vivendo um luto, não apenas um luto de parentes, né? Mas como você mesmo disse, um luto pelo emprego,
pela casa, pela mudança, né? Quando nós passamos por mudança, também sofremos um certo luto, é, das coisas mudarem de lugar e você não consegue se adaptar àquelas novas mudanças. A pandemia, ela veio para mostrar isso para a gente, para escancarar a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, né? Como nós, seres humanos, somos frágeis às mudanças. Nós resistimos a elas, né? E não sabemos lidar com as mudanças muitas vezes, né? A grande maioria sofre hoje por não poder sair, ou por não poder dar um abraço, por não poder tocar no outro, por não poder se aglomerar como a gente fazia, né? Sentimos saudades da aglomeração, sentimos saudades das coisas que nós vivíamos antes, e essa mudança chega, e hoje tem muita gente hoje sofrendo pela mudança, essa quebra, né? Essa ruptura que tivemos, e ter que se adaptar às novas coisas que chegaram, né? Ter que se adaptar justamente agora, como nós estamos hoje. Né? Hoje, essa palestra seria, se fosse presencial, não fosse a pandemia, estaríamos juntos, olhando no rosto um do outro e falando, né? E hoje, graças a Deus, o Zoom, né? Tá aí pra gente olhar um no olho do outro, mas a maioria pela internet, Facebook, ter que se adaptar com as redes sociais, com toda essa novidade tecnológica que apareceu. Eu E acho eu que louvo a isso, Deus pela sua vida, por tudo isso que você trouxe pra gente, né, por falar pra gente, se abra, e, né, procure um amigo e converse. uma coisa que você falou, Ana, que eu acho que é muito importante, é que a gente também tem que entender que o momento que a gente está vivendo agrava a situação. Se a gente entende que reconhecer o que a gente está vivendo, que esse momento pode ser grande de um sofrimento, e ainda a gente estar longe das pessoas é mais difícil ainda. Então, se a gente entende que a depressão, a tristeza vai fazer com que a gente fique uma concha, então esse momento ainda proporciona a acentuar essa situação. Então, por isso que a gente precisa contar muito com as pessoas mesmo, mesmo que seja virtualmente, mesmo que a gente tenha momentos assim de falar. E ainda eu abro um outro parênteses aí para a gente finalizar. E quando eu não consigo falar nada para ninguém, não consigo me abrir absolutamente com ninguém, conte com o Senhor. Fale para Ele o que passa dentro do seu coração. Fale. Vai para um lugar que é só teu. Fale para Ele. Até a psicologia já tem estudo sobre isso. O quanto a oração, o falar, ele ajuda. O quanto isso é real. Então, quando você ainda sentir que não tem saída, você não consegue se abrir, você não confia em ninguém, não deixe de falar. Não deixe de ouvir. Aí a gente vai para outro caminho. Eu não dou conta de falar, eu não. Tudo bem, então vamos por outro caminho. Fale com Deus. Eu não consigo falar para o pastor o que eu estou passando. Procure bons pregadores e ouça. Se detenha e vai conversando com Deus sobre isso, para que Ele te ajude a dar passos, até você conseguir também contar com outros, para você não caminhar sozinho, porque estar sozinho é muito difícil nesse momento. É melhor serem dois do que um. Então, reconheça a sua fragilidade e busque, conte primeiramente com o Senhor, mas não deixa de entender que Ele coloca anjos na sua vida também.
para caminhar ao seu lado. Você não precisa caminhar sozinho, não. Você não precisa sofrer tudo isso sozinho. E, mas eu fico uma pessoa muito chata. Não, engano seu. Não se preocupe com isso. Conte com aqueles que estão ao seu redor. E o Senhor, tenho certeza que Ele vai colocar pessoas na sua vida. Eu acho que é isso, Ana. Não sei se... Eu acho que já é 8:55, né? Me perdoe pela demora aí. Se alguém quiser fazer alguma pergunta do grupo que está aqui, se eu puder responder, eu tentarei, pelo menos. Tá desligado o seu microfone, Ana. Eu agradeço mais uma vez, né, você, a sua disposição de falar para a gente, de falar conosco. Agradeço muito a Deus por sua vida, Sandra. Respondeu as perguntas, né, e que bom que nós podemos contar uns com os outros, né? Nós vamos orar e depois eu encerro a live e aí o pessoal vai se sentir mais à vontade para fazer outras perguntas para você, tá bom? Quem está nos acompanhando no Facebook, eu vou colocar nos comentários o link do Zoom, se você quiser entrar e fazer a pergunta pessoalmente, tá? Aí você clica no link e entra pelo Zoom, tá bom? Que aí a conversa vai ser mais privada, o pessoal fica mais receoso de falar e de se mostrar na internet, tá bom? Então acho que no privado fica mais fácil. Claro. Vamos orar então só para encerrar, tá bom? Eu vou orar e aí eu encerro a live. Deus, muito obrigada, Senhor, pela vida da Sandra, mais uma vez, ó Deus, por estar disposta, Senhor, a falar a nós. Muito obrigada porque o Senhor a usou, ó Pai, para falar aos nossos corações. Obrigada, Deus, por mostrar na Tua palavra a resposta para todos os nossos problemas. A resposta para a tristeza, para o luto, para a depressão, a resposta para a solidão é estar juntos. O Senhor nos fez não para sermos sozinhos, mas para andar juntos. Muito obrigada. Nos abençoe no restante desta noite e no decorrer dessa semana, em nome de Jesus. Amém. Amém. A você que nos acompanhou pelo Facebook, muito obrigada e muito obrigada por ter assistido conosco. Deixa eu encerrar aqui a live.